a reconstrução já está sendo concebida, precisa ser concebida para a posterior implementação. Tudo isso junto ao mesmo tempo. Então, com vocês aqui, nós temos a secretária Júlia Evangelista Tavares, que é secretária do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre, que vai falar sobre o desenvolvimento econômico de Porto Alegre e a superação da calamidade. Temos, na sequência, o professor Luciano Tim, advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que vai tratar de medidas econômico-jurídicas para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Na sequência, Rafael Boechat Alves Machado, que é advogado, doutor em Direito pela PUC de Minas Gerais, professor, falará sobre o controle externo, o papel do Tribunal de Contas nesse momento delicado. E, por fim, o colega advogado e também economista, professor da URG, César Santolin, que vai tratar das dificuldades da administração burocrática frente a situações de crise. Então, com vocês, desde já, eu passo a palavra à secretária Júlia e, na sequência, aos demais colegas, e peço só a gentileza que todos mantenham seus microfones mutados para melhor conforto de todos e que enviem suas questões pelo chat, que eu vou mediá-las, submetendo-as aos palestrantes no momento oportuno. Secretária Júlia. Tempo difícil para a cidade de Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul. E eu pedi aqui para ser a primeira a falar, para dar uma noção do contexto, né? O que a gente está enfrentando na cidade de Porto Alegre com essas enchentes, né? Então, eu sou secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, né? Vocês devem imaginar o quão o turismo foi prejudicado com a questão das enchentes, né? A gente tem o aeroporto fechado desde o início do mês de maio, era um dos aeroportos mais movimentados do Brasil. E, além de toda, né, atividade econômica que está embaixo d'água, aos poucos se recuperando. Então, eu vou trazer aqui para vocês terem uma noção, os números do que essa enchente impactou, né? E depois a gente conversa um pouquinho do que a prefeitura já fez, o que a gente está pensando para reativar a economia da cidade. Vamos lá. Aqui meu computador trancou. Então, a gente tem o cenário econômico, né? A gente tem cerca de 12% da população da cidade foi afetada com as águas, né? São 157 mil pessoas, Porto Alegre tem 1.400.000 habitantes, foram atingidos nas suas residências na cota 5,30, que é a maior cota. Então, 157 mil pessoas, né, tiveram suas casas ou residências alagadas. Isso é um pouco mais preocupante ainda nas empresas, onde a gente tem quase 20% das empresas da cidade atingidas. São 45.970 empresas atingidas, né? Isso representa cerca de 20% das empresas da cidade. Muito atingida do setor de serviço, principalmente porque pegou a parte do centro histórico. O centro histórico é o maior polo econômico da cidade, né, pela característica de ser centro histórico. A gente também pegou ali uma região do quarto distrito que tem bastante indústria, principalmente indústria automotiva, indústria de peças, então também é uma característica. E o comércio. A gente tem dados um pouco mais aprofundados, a gente está trabalhando nesses dados hoje. A gente tem um cenário muito complicado na parte de gastronomia. A gente tem 3 mil restaurantes que foram atingidos pela cota, né? 3 mil restaurantes que estão embaixo d'água, o que é, para nós, uma coisa muito sensível, porque Porto Alegre tinha como referência uma cidade gastronômica, né? A gastronomia emprega muita gente, ela é intensiva em mão de obra e era uma das nossas fortalezas. A gente tem também cerca de 7 mil empresas de comércio varejista de roupas atingidas, porque, novamente, pega aquela região do centro histórico e tem muito comércio de malha, enfim, então aqui é um outro desafio. E, diretamente, a gente tem 73 mil CNPJs atingidos, né, que são os CNPJs que ficaram sem água há mais de 15 dias e que dessa forma não conseguiram funcionar. Eles não foram atingidos pela enchente,
mas eles ficaram sem água por um longo período e por isso não podiam funcionar. Que é o caso de restaurantes, por exemplo, no bairro Moinhos de Vento, e quando a estação de bombeamento não funcionou, eles fecharam, salões de beleza e todos esses outros comércios que são dependentes da água. Então, o impacto, né, dessas 45 mil empresas atingidas, ele é 300 mil trabalhadores formais da economia, né, empregos carteira assinada. E para mim esse é o dado que mais me preocupa, porque a gente tem 35% da força de trabalho da cidade dependente dos empregos das empresas que foram alagadas e que a gente sabe que vão ter uma dificuldade na retomada. Então, acho que uma das coisas mais importantes aqui, e já estou dando ganchos para a gente debater posteriormente, é a gente, de alguma maneira, conseguir manter esses empregos. E por isso que o setor, as entidades têm pressionado tanto a respeito dos programas de trabalho, né, os programas que foram feitos na pandemia, de suspensão do contrato de trabalho, de férias, porque realmente a força de trabalho é muito grande atingida e a gente vai precisar de alguma maneira ou de outra manter esses trabalhadores. E aqui a gente tem um outro problema também, né? Como esse a enchente pegou o centro histórico, que é a maior atividade econômica da cidade, o maior pagador de ISS, e tem uma atividade econômica bem pujante, a gente tem que as enchentes, elas pegaram bairros que movimentam por mês 1,5 bi. Isso é de movimentação econômica dentro daqueles bairros. Então a gente está praticamente, né, há um mês com as empresas debaixo d'água, o que nos faz perder como cidade cerca de 1,5 bi em movimentação econômica, porque essas empresas estão fechadas, não estão gerando venda, não estão movimentando seu negócio. É óbvio que tem algumas que estão abertas. O escritório de advocacia, que está situado no centro histórico, ele consegue prestar serviço em outro local. Um contador que tem a sede no centro histórico ou no quarto distrito consegue prestar o seu serviço em outro local. Mas a gente tem de número grande, assim, para vocês terem uma ideia do impacto econômico dessas enchentes, uma perda que a gente calcula de movimentação econômica de 1,5 bilhões de reais, o que é muito expressivo para a cidade de Porto Alegre, porque é cerca de 38% da economia da cidade. Então, a gente tem, né, ali, em 10 dias, eram cerca de 500 milhões de perda na atividade econômica, nós já estamos aqui a quase 30, então, cerca de realmente de 1,5 bi de perda de atividade econômica, né, porque muitas dessas empresas ainda não voltaram, várias outras não têm nem data para voltar a funcionar. E a gente tem, né, que era uma estipulação que se a gente chegasse aos 6 metros, que era o nosso maior temor, a gente atingiria 70% das empresas de Porto Alegre. Então, felizmente, nós não chegamos, né? Nos mantivemos no máximo a 5,30. Então, além de todo esse impacto econômico direto, a gente tem 279 escolas afetadas, né? Várias municipais, muitas particulares também, o que vai nos gerar outro problema, e a gente sabe que a retomada dessas escolas demora, isso de alguma maneira ou de outra vai atingir toda a aprendizagem dos alunos, mas também toda a questão de mão de obra, né? Retorno ao trabalho, a gente sabe o quão o setor de educação é importante para as crianças, né? Mas também para a economia da cidade e para a mão de obra. Mobilidade, né? São 1.081 quilômetros atingidos, muitas praças, parques. Então, a cidade agora começou na limpeza, né? A gente vê o quão dura ela vai ser, porque realmente a extensão do dano é muito grande. Então, saúde também, um cenário preocupante. 14 unidades de saúde, clínicas da família, farmácias populares, coisas que a gente sabe que demoram para ser reconstruídas, né? Que tiveram danos estruturais e ficaram embaixo d'água e os bairros alagados, né? Então a gente consegue ver que teve toda aquela extensão do aeroporto, toda a parte do arquipélago, mas também ele foi até a Zona Sul, né? A gente teve a enchente no Guarujá, em Ipanema, em bairros que a gente também tem uma atividade econômica, não além do centro histórico do quarto distrito, que são os mais falados. Então aqui a gente criou também, parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo,
A gente tem uma plataforma que a gente coloca todos os impactos da cheia. Ali tem fotos de satélite de tempo real para vocês conseguirem entender o impacto no maior ápice, né, das enchentes, que foi no dia, foi quando teve a cota de 5,30, como é que elas estão hoje, o que que está alagado. Então, essa nossa plataforma, a gente compila ali todos os mapeamentos que a gente fez da prefeitura. Enfim, né? Vamos superar, vai passar. A gente falava um pouquinho antes aqui da pandemia, que foi outro desafio que a cidade que o país passaram. E a enchente vai ser só mais um, mas vai dar bastante trabalho, eu acho, né? Acho que a cidade vai precisar se reestruturar, tanto economicamente quanto na questão de obras e infraestrutura, porque o impacto dela é muito grande, né? Não só na força de trabalho, mas na perda das casas, nas perdas de pessoas, enfim. Vou voltar aqui para ver vocês. Mas eu quis trazer um pouquinho desse compilado para vocês realmente verem o impacto disso, né? Voltando, 45 mil CNPJs, são cerca de 17 mil micro e pequenas empresas, o que é um problema também, porque são empresas que têm pouco caixa. Então a gente sabe que essas empresas, sem funcionar, sem trabalhar por um mês, muitas delas já estão asfixiadas, né? Sem capital de giro. Então a gente tem trabalhado bastante primeiro no mapeamento para verificar quem são essas empresas, identificar quem são os setores, para a gente conseguir fazer políticas públicas específicas. E complementando, antes de finalizar, a gente sabe que a competência municipal, nesse caso, é muito pequena, né? A competência e o espaço fiscal do município são muito pequenos. Então, a gente tem trabalhado com o diferimento do ISS para os bairros atingidos, com isenção de algumas parcelas do IPTU, que foi o que a gente conseguiu até o momento de espaço fiscal, e tem pleiteado, principalmente junto à União, que tem a maior competência, né, e também o maior orçamento, alguns tipos de projetos como o Pronamp, que é muito importante para as empresas conseguirem ter capital de giro, aquisição de máquinas, estoque. Muitas dessas empresas perderam todos os maquinários, perderam seus estoques. A gente tem trabalhado também na questão do Fungetur, que é um financiamento específico para a área turística da cidade, equipamentos turísticos, né? Empresas cadastradas no Caditur, que também é um problema, porque a gente tem os maiores pontos turísticos da cidade atingidos, né? Orla, Embarcadero, Pontal, todos esses severamente atingidos. Então a gente vai precisar de uma reconstrução da cidade do ponto de vista turístico, e a Fiergues também, que é um grande indutor da economia, o centro de eventos da Fiergues, que recebe quase semanalmente eventos grandiosos, nacionalmente reconhecidos, que trazem pessoas do Brasil inteiro com ticket interessante, muitos eventos médicos, muitos eventos corporativos, também está debaixo d'água, sem previsão de retorno. Não acredito que seja antes de setembro. Então, é um outro indutor de crescimento econômico que está prejudicado, sem contar do aeroporto, que eu já comentei, né? Que para nós é um grande gargalo, não só de turista, mas de movimentação econômica e também de movimentação de estoque e suprimentos, né? Vocês devem ter percebido, a Amazon, o Mercado Livre não estão entregando em Porto Alegre, os Correios com dificuldade de entrega também. Isso prejudica também o empreendedor que não consegue receber mercadoria e também não consegue entregar a mercadoria que vendeu. Então, enfim, acho que eu queria dar esse cenário para vocês entenderem um pouquinho melhor do impacto das enchentes na cidade. Acho que a gente pode continuar e depois eu fico aberta para perguntas também. Obrigada, secretária Júlia. Eu acho que esses números eles devem permanecer na nossa mente para ter a dimensão do desafio e saber também que Porto Alegre daqui a pouco sai das trend topics, né, da internet, das redes, só que o projeto de reconstrução ele é gigante. E esses números eles dão uma ideia de Porto Alegre sem contar as demais cidades de quase todo o Rio Grande do Sul. Então, um desafio gigantesco. E fala, secretária. Primeiro quero agradecer o Nilo, procurador da PMS9, que é o procurador que nos atende lá, grande parceiro, assim, a gente está nessa luta de como a gente consegue reestruturar a cidade. E eu queria fazer um pedido, assim, que eu acho importante. Quando tu falou, a gente está no Stream Talk, sim, e algo que me preocupa também, porque todo mundo tem amigos que moram fora do Brasil, que moram fora
de Porto Alegre acham que a gente aqui é terra arrasada, que todo mundo foi resgatado de barco, de casa, que não existe mais casa, não existe mais comércio, não existe mais nada. Então acho que a gente precisa também tentar começar uma campanha de retomada, tipo, compre no Gaúcho e volte a frequentar restaurantes, volte a frequentar o comércio, venha para Porto Alegre quando a gente tiver condições de receber vocês, porque a gente precisa realmente movimentar a economia. Esse cenário de terra arrasada é muito complicado. A gente teve as enchentes no período dos Dias das Mães, então, que é a segunda melhor data do comércio, foi um horror. A gente teve o comércio, restaurantes em maio com uma queda de 53% de faturamento. Óticas e joalherias, 84%. Lembrando que era para ter Dia das Mães, era para ter sido melhor do que as médias dos outros meses. Então a gente realmente precisa retomar a economia para que a nossa cidade volte a girar. Era isso. Obrigada. Luciano, nosso professor, por Bem, favor, com a palavra, porque agora a gente vai tratar da reconstrução, dessa necessidade, dessa possibilidade, como diz a secretária Júlia, porque Porto Alegre ainda existe e resiste. tudo bem. Karen, obrigado pelo convite. Agradeço a toda a equipe aí da Procuradoria. Prazer estar falando com vocês aqui de São Paulo. Então, era para eu estar aí, inclusive no Dia das Mães, né, secretária, aí realmente não foi possível, né, pelos motivos que a gente bem sabe. Mas o grupo a gente tem o Instituto do IDERS, que é o Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul. Ele é o pioneiro no país nessa interlocução entre direito e economia, ele vai fazer 20 anos. O Santolin está nessa trajetória, o Cristiano que está aqui, outros colegas lá têm economistas, né, e juristas, advogados, nessa interlocução de economia e direito. Então, tem gente pesquisando a parte econômica e tem gente pesquisando a parte jurídica, e a gente tenta empacotar isso. Essa questão dessa tragédia que se abateu aí no Rio Grande do Sul, a gente chegou à conclusão que ela não vai ser resolvida sozinho, né? Quer dizer, o gaúcho tem esse orgulho, ele tem esse... digamos que, historicamente, ele sempre foi abandonado pela federação, né? A história até gerou problemas com isso. Mas dessa vez, assim, a gente acha lá que não tem como fazer frente a isso, essa tragédia, sem a União Federal, e a gente concluiu, no fundo, que, estudando, que é uma questão, inclusive, de federalismo, né? Então, nós entendemos ali que o Rio Grande do Sul contribuiu por mais de 100 anos com a Federação é de 1893, então, por mais de 100 anos, o Rio Grande do Sul entregou mais, porque o federalismo implica autonomia, mas também implica solidariedade. Então, nos últimos anos, o Rio Grande do Sul entregou para a federação 50 bi e recebeu de volta 13, o que está muito bem, era o quarto estado mais rico, logo depois das Minas Gerais do Boechat, né, que é o terceiro estado mais rico, e, portanto, normal que contribua, só que agora não é mais o caso. Então, nós vamos ter que ter uma discussão difícil no Rio Grande do Sul, que é sobre federalismo, né? E inerente ao federalismo, então, estão as contrapartidas da União Federal, né? E que nós vimos assim, o Instituto pouco, né? Pouco, do ponto de vista pragmático da economia, né? Então, o que nós concluímos é que, em primeiro lugar, a dívida do Rio Grande do Sul, ela fundamentalmente já foi paga, né, com a União. Então, existe uma ação da OAB que discute isso. O Rio Grande do Sul, ele devia 9 bi há uns 30 anos atrás e agora está 100 bilhões, quer dizer, não tem como, né? Então, isso vai ter que ser discutido. A suspensão da dívida, ela não resolve, né? Ela não resolve, porque está acumulando o juro lá em tabela price, então esse tema vai ter que ser equacionado, ele está no Supremo.
e, de novo, por uma questão de federalismo. Então, nós vamos ter que mudar um pouco, eu acho, a mentalidade, né? Tem outros estados que sabem fazer melhor isso que o Rio Grande do Sul, né? De como fazer a federação funcionar para o estado e, aqui no caso, para o município, né? Então, tem esse ponto da dívida, que o Instituto, inclusive, deve entrar como amicus curiae da OAB, né? Tem economistas para isso, enfim, então a gente entende que, que é um caminho. Depois tem um outro caminho que a gente vem já numa campanha há 4 semanas e a gente acredita que já deveria ter maior engajamento do próprio governo do estado, porque não da prefeitura, do Fundo de Direitos Difusos, né, que é um fundo nacional, é um fundo que é administrado pelo Ministério da Justiça, para o qual todos as condenações do CAD, Senacom, do Ministério da Justiça e algumas agências reguladoras vão para esse fundo. E a gente olhou lá no orçamento da União, tem mais de 550 milhões lá, né? Então, a gente defende e até o momento, em termos de organizações sociais, só de fato a OAB, a gente fez uma campanha, já tem mais de 1.000 assinaturas, né, para que esse fundo de direitos difusos, obviamente, vá para o Rio Grande do Sul. Já aconteceu em outras situações, então não teria porquê, porque tem muito direito ambiental para ser regenerado aí e também outros direitos difusos, né? Acho que poderia ter um movimento político mais forte. Mas eu, pelo menos de São Paulo, tenho a impressão que o Rio Grande do Sul não tem senador, né? Foi-se o tempo, sinceramente, de um Pedro Simon, de um Brossard. Não quero politizar, até porque o que eu estou dizendo serve para qualquer senador. Eu não vejo, simplesmente. Parece que não tem. Deputado federal parece que tem poucos. Os que tem votam contra a dívida. Como se o Rio Grande do Sul fosse um favor da União. E eu não estou assim, estou falando de relação institucional. Não são pessoas, né? Uma república é feita de instituições. As relações são institucionais, elas não são pessoais, não é A ou B, enfim. O fato é que eu não acho que se tivesse um Brizola essa coisa ia ser tão simples assim, né? Então falta, de fato, um engajamento, me parece, com mais robustez dos representantes nessa construção aí. De fato, quer dizer, como é que ainda não teve um ofício de um senador, né? Eu tenho certeza que se fosse, com todo respeito, no estado de Alagoas, Pernambuco, já teria, né, alguém, eles são melhores políticos, né, no fundo, sabem fazer mais. Então, acho que tem que ter mais mobilidade. E estou falando, evidentemente, de coisas para frente, né, deixando claro que no início da fala da Karen eu concordo que primeiro precisa resgatar, precisa acolher, mas a gente está aqui hoje, o evento, claro, a gente é solidário a todas essas coisas, mas a gente está pensando o dia de amanhã, tá? Que é o que um advogado, um economista possivelmente consegue pensar. Então, nós achamos 500 milhões, 550 milhões no FDD. Depois nós achamos 1 bi e 500 milhões num fundo, que é o Fundo de Compensação Ambiental, parece ser o caso do Rio Grande do Sul, né? Esse fundo, todas as empresas que fazem licenciamento grandes depositam lá. Esse fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e ele foi, pelo que a gente olhou lá, 1 bi foi para reassentamento rural, reassentamento. Talvez o caso do Rio Grande do Sul seja, me parece, mais urgente, né? E aí, quando eu digo Rio Grande do Sul, evidentemente que a sua capital seria, né, prioritária, mas tem evidente que outras cidades da região metropolitana, que a situação ali ficou bem complicada. Então, dois fundos, que tem 2 bi ali disponíveis, que faria toda a diferença, a revisão da própria dívida, né, e talvez sua quitação. E nós também, um terceiro ponto aí que a gente estudou mais aprofundadamente,
e sou grato a todo o time do IDERS e com a parceria da Associação Brasileira de Liberdade Econômica, né, está sendo ajuizada uma ação civil pública contra a União Federal, porque está divulgado, não estou dizendo nada confidencial, está divulgado na CNN, né, então é uma informação pública, contra a União Federal, porque, aos olhos do IDERS, não é suficiente. Então, os dados trazidos ali do que aconteceu com o comércio, com a indústria, vai ser 1 bilhão ali que foi disponibilizado que vai resolver. Então, o pedido é que sejam pelo menos 10 bi, e isso, assim, é uma ação civil pública que tem suas, possivelmente, e ao longo do dia eu fiquei recebendo as mensagens, né, dos seus desafios, porque série de questões. Se fosse, no que a gente estudou, uma ação civil constitucional pelo Estado do Rio Grande do Sul no Supremo, isso tem precedentes, tá? É importante dizer que quando houve a crise com a Venezuela quando houve o problema humanitário na Venezuela, não sei se vocês lembram, e aí houve um fluxo muito grande de imigrantes venezuelanos em Roraima, o Estado de Roraima entrou com uma ação constitucional e o Supremo mandou a União entregar lá recursos financeiros, que até agora eu não vi dinheiro da União vindo para o Estado, né? Repasse dinheiro, assim, o cara que tá no UTI precisa de transfusão de sangue, então assim, repasse de dinheiro, um dinheiro que na origem, do ponto de vista de geração de riqueza, já estava no Estado, então é uma questão federalista. Então, isso aconteceu nesse precedente do Supremo, e o Supremo evoca esse princípio da solidariedade, que requer que, então, a União contribua, e também o precedente durante a pandemia, que o Estado do Maranhão entrou com também uma ação constitucional para que a União financiasse equipamentos hospitalares, né, e respiradores durante a pandemia. O Supremo mandou pagar também em nome do princípio da solidariedade, entre outros, né? E aí, a gente não pode esquecer que existe a competência da União lá no artigo 21 de prevenção de enchentes. Então, isso tudo vai dar muita discussão ainda, né? Mas me parece que o Estado do Rio Grande do Sul já poderia ter ajuizado uma ação como fizeram outros estados mais acostumados, a meu juízo. Eu não estou assim, estou falando como alguém que está de fora, né, da sociedade civil. Eu não estou dentro para poder criticar. Eu já trabalhei em governo, já peguei pandemia, então eu sei que as coisas não são fáceis e não é uma crítica a ninguém, né? Eu estou só aqui problematizando coisas que eu vejo que poderiam, e a gente discutiu no Instituto, serem feitas. Mas às vezes não é o timing, só um governo que sabe o timing correto, mas tem 2 acórdãos do Supremo. E depois tem o BNDES, né? Então, assim, a gente imagina que também tem essa frente de BNDES a ser explorada, né? E aí eu vou dizer uma coisa polêmica, em meu nome, e não do Instituto, para finalizar. Existem empresas, as grandes construtoras brasileiras entraram em crise em razão da Lava Jato. E eu não vou discutir, eu já cansei de discutir esse tema, mas se elas fizeram ou não algo errado, o fato é que estão em dificuldades. E talvez a gente não queria estar nessa situação, mas situações de crise são oportunidades. Talvez só esses caras sabem reconstruir. Nós não vamos conseguir sair isso só com o Estado. Vai precisar de setor privado, mas vai precisar de fundings. Só que as grandes construtoras estão em recuperação judicial. Então, nós vamos ter que unir essas pontas aí entre BNDES, incorporadoras, programas de compliance, né? Porque talvez algumas tenham pecado do ponto de vista de compliance, mas é uma oportunidade, né? Então, a gente tem que olhar para frente. Em mediação, a gente diz que o passado não tem resposta, a gente olha para frente. Então, falando em controle, nada melhor do que ouvir o nosso rei do TCU, que é o professor Boechat. Karen, muito obrigado e fico aqui à disposição. Obrigada, Luciano. Eu acho que toda essa questão, ela
mostra grandes oportunidades, recursos. Eu vou deixar para a gente pensar depois essa questão da... Quando a gente pensa em recursos disponíveis e pensa em administração pública, na minha cabeça me vem a palavra projetos. A gente precisa ter projetos. E para ter projetos, eu preciso conciliar duas coisas, que é a urgência, a premência da reconstrução, e ao mesmo tempo um projeto bom, muitas vezes toma tempo. Então, eu vou deixar para a gente pensar depois como reconstruir, pensando que existem essas possibilidades aventadas pelo Luciano, mas que talvez elas demandem projetos demandam tempo e urgência. E também a questão que eu queria deixar aqui como para pensar na sequência, é a questão da ideia de litígio em momentos em que se fala em soluções contemporâneas de resolução de conflitos, como é esse enfrentamento, essa ideia do Instituto. Tá? E vou passar a palavra, né, para o Rafael Boechat Machado, porque no meio de tudo isso, nós temos as instituições de controle e todo o ato da administração, tudo aquilo que ela se vê agora desafiada a fazer, a implementar, recebe esse controle. Então, Rafael, o desafio está contigo para tratar desse assunto e no nosso contexto jurídico, como deveria ser esse controle. Perfeito, Karin. Primeiro, boa noite, obrigado novamente pelo convite, pela ponte. Eu acho que eu me antecipei um pouco aqui, coloquei a tela um pouco antes de você abrir a fala, foi uma confusão que eu fiz, desculpa. Dá boa noite também ao Tim, Santolim, colegas da luta diária, a secretária, muito bem pontuado o contexto, né, a questão da realidade. Eu acho que essa vai ser um pouco da nossa leitura, que diz respeito não só à figura do controle, mas a figura também da realidade. A realidade talvez seja a ideia, né, que nos guia e pegando um pouco o esforço histórico, né, de eventos extremos, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A gente tem, né, trazendo isso para o dia de hoje, realmente essa alternância ou essa mudança de paradigma, como disse o Tim, crise traz oportunidade. Então, com isso, nós temos o surgimento, por exemplo, os dois primeiros casos são logo casos pós-quebra, né, dos Estados Unidos, enfim, da crise de 29, surgimento da ideia conhecida como regras da razão, que é o que vai superar a leitura de o cartel ser uma infração chamada infração por objeto, infração per se. Depois, o caso Appalachian Coast, que é um chamado cartel de crise, né? A gente tem essa possibilidade aí sendo aventada pela doutrina e pela jurisprudência, isso de caso da Suprema Corte. E no Brasil, né, quando surgiu a pandemia, a gente teve a oportunidade de enfrentar esse tema, tratando um pouco dos cartéis de crise. Então, a gente primeiro quis trazer esse esforço histórico para demonstrar que, de fato, né, a crise ela nos traz oportunidade, ela nos sinaliza essa possibilidade de pensar diferente, pensar para frente, como disse o Tim. Só ver se eu consigo passar aqui, que a tela minha... Pronto. Então, vamos. Falando de controle. Né? O controle, ele é, antes de tudo, uma atividade. Né? O controle não é uma negação de atividade, ele é uma atividade trazido inicialmente no Decreto-Lei 267, o decreto-lei que trata da figura da administração pública indireta, né? Vai explicar um pouco do conceito de descentralização, enfim. Então, nós temos nos artigos 13 e 14 essa figura colocada, trouxe ali uma citação ao Carvalho, né, professor José dos Santos Carvalho Filho, que vai tratar desse conjunto de mecanismos, né, jurídicos e administrativos pelos quais se exerce o poder de fiscalização e revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas de poder. Então, é um conceito inicialmente bem abrangente, bem genérico, e que a gente vai afunilar aqui no controle externo e nessa atuação e no cenário de crise.
controle, voltando, saltou aqui, o controle, né, rapidamente, porque hoje eu leciono, estou aqui na FUPAC, que é uma faculdade que eu leciono. Tá sem som? Ou Eu caiu? acho que travou, né? Congelou. Ih, travou o Boechat. Ele está entrando de novo aí. Se o controle está sendo exercido dentro da própria administração Boechat pública, travou. Boechat, só para te avisar, travou aí. Tá? Logo após tu mencionares que tu estavas na faculdade aí, dali para frente a gente entendi. não Foi algum aluno que sabotou aqui, então. deve ter sido. Então, voltando. Então, eu tenho, né, a figura quanto à extensão, é uma classificação se aquele controle ocorre interna corporis, da administração pública, e muito falando de autotutela, ou se o controle vem de um poder de fora, seja o poder judiciário, seja o legislativo, e o legislativo conta com o apoio do Tribunal de Contas nessa figura de controle. Então, ao falarmos de Tribunal de Contas e Executivo, principalmente, né, que tem a função típica de administrar, a gente está falando do Tribunal de Contas situando o controle externo. Quanto ao momento, né, o controle pode ser tanto prévio, concomitante ou posterior, isso tem a ver com o momento que ele é feito em relação ao ato controlado. Então, eu posso controlar o ato antes dele ser feito, o controle prévio, durante a produção daquele ato, que é o que parece que está acontecendo, porque nós estamos com as compras governamentais surgindo, com as obras, os produtos sendo entregues e o controle sendo exercido para e passo. Então, nós temos o controle concomitante e, naturalmente, depois de cessado os efeitos daquele ato, você tem a figura do controle posterior. Né? E quanto ao objeto, o controle pode se dar tanto internamente, né, que é o controle de mérito, muito ligado aí às ideias como razoabilidade, proporcionalidade, talvez possamos falar de economicidade também aqui, e o controle de legalidade, stricto sensu, que é se aquele ato está preenchendo a moldura legal, né, autoridade competente, procedimento formal, enfim, essa parte eu vou me permitir passar mais rápido, porque eu acho que a nossa proposta de hoje é enfrentar talvez mais as polêmicas, os desafios. Né? A figura do Tribunal de Contas, hoje, sem dúvida, eu pego da União e, pela simetria, falo dos estados, enfim, e em poucos casos de municipal. Sem dúvida nenhuma, é uma autoridade que está na vanguarda, que é uma autoridade das mais relevantes da nossa República e que, a cada dia que passa, tem demonstrado não só a sua competência, a sua excelência, mas também eu percebo isso no Tribunal de Contas atualmente, e é aqui que eu quero chegar, um papel que vai além do papel que nós conhecemos, seja da Constituição, seja da lei que cria cada um desses tribunais. Eu estou muito, ou mesmo das constituições do Estado, eu estou muito convicto, e aqui para já dar o tom de onde eu quero chegar, do papel, de fato, quase que pedagógico dos tribunais de contas, no momento de ele assumir para si tomadas de decisão que vão se reverberar em toda a administração. E aqui eu já trago o próprio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul na figura de adquirente. Né? O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul ele foi extremamente atacado, enfim, prejudicado por toda essa crise climática. Ele também vai precisar de ir às compras, de maneira emergencial, e aí vai ser bem interessante entendermos como ele vai fazer isso, porque a partir disso aí os próprios municípios, que muitas vezes, né, não têm a mesma estrutura de servidores, de softwares, enfim, que o Tribunal de Contas possa ter, mas certamente vai ter uma sinalização de um caminho seguro para sair nas contratações diretas. Então, a primeira parada que eu quero fazer aqui, da Cores Vivas, a trajetória do TIM e do Santolin, no que diz respeito à interdisciplina, né, de Direito e Economia, o Tribunal de Contas, ele carrega isso consigo e tem trazido isso de maneira muito, muito clara nos julgados. Você tem ali a figura da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que recentemente
num projeto de lei do então senador Anastasia. Você revigorou a figura do controle dentro da administração pública, trazendo a realidade e o consequencialismo para a ordem do dia. Então, você tem ali questões como a realidade local, os obstáculos que são enfrentados pelo gestor, como elementos, né, a possibilitar uma análise mais sensível ao caso concreto. E o próprio ministro, né, presidente Bruno Dantas, nesse julgado aqui do TCU, ele vai trazer o tema referente aos efeitos do que ele chama de hipertrofia do controle, né? Um controle muito exacerbado ou um controle muito rigoroso, muito rígido, ele acaba por gerar um comportamento que o próprio ministro Bruno Dantas conceitua como infantilização do controlado, no sentido de que, como foi retirado do controlado, do gestor, a possibilidade de ser arrojado, a possibilidade de ser corajoso, ele acaba tendo sempre um comportamento mais conservador, justamente porque ele está sendo muito controlado, né? E sempre, quando eu me proponho a debater esse tema, que é o tema da figura do controle, é necessário, e eu vejo assim, que a gente supere, né? A gente que está no direito administrativo há tanto tempo, a gente sempre se enfrenta com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de duas pedras angulares, né? Que é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. No final, eu creio que toda proposta que surja daqui, ela necessita de ultrapassar a indisponibilidade do interesse público, no sentido de que isso acaba sendo, muitas vezes, um mantra, ou acaba, se não me engano, eu e o professor Santolin publicamos um artigo sobre isso, né? Precisamos falar sobre supremacia do interesse público. Então, que justamente isso, a gente precisa de revisitar esse conceito para não lê-lo mais como uma amarra, como um mega princípio, algo a possibilitar a abertura da janela dessa hipertrofia do controle que o ministro Bruno Dantas coloca e que isso gera, por consequência, uma infantilização ou mesmo uma tomada de postura mais conservadora, mais cautelosa do agente, né, que gera, por consequência, aquilo que a gente conhece como apagão das canetas, como direito administrativo do inimigo, enfim, o sistema de controle, e aí a questão da LINDB e também, recentemente, da Lei de Improbidade Administrativa ter sido revista e aproximar o sancionador do direito penal, trazendo a questão do dolo, trazendo essas questões da intenção, ao falar de lesão ao erário, ajuda muito. E nisso, a jurisprudência que vai se solidificando a partir desse momento, vai trazer, creio que, conforto para a tomada de decisão mais arrojadas, né? E nesse aspecto, materializando um pouco já do que tem sido feito por TCU e TCE, né, nessa parceria, nós temos aqui a figura, né, desse pacto pela reconstrução do Rio Grande do Sul, no que o TCU já tem 3 processos sendo conduzidos, né, foram setorizados os processos para compras, para a questão se seria compras de infraestrutura, de obras, né, para as questões também climáticas, se seriam evitáveis ou não evitáveis, essa questão da responsabilidade por omissão, ela é sempre muito complexa, né? E também a questão referente ao controle de finanças. E, em sintonia com o que o TCU divulga, né, o TCE divulgou recentemente, o TCE do Rio Grande do Sul, uma cartilha com perguntas e respostas para o gestor, que eu reputo muito interessante a leitura, e da cartilha, se eu puder destacar 2 pontos que me parecem muito interessantes. Primeiro, é que a cartilha ela é temporária, no sentido de o próprio tribunal confessa não ter certeza se os instrumentos trazidos ali vão ser suficientes para neutralizar os danos e ameaças trazidos pelo evento climático, né? Então, o próprio tribunal ele entende que, no momento, as medidas que estão sendo colocadas são suficientes,
mas ele se possibilita, ou ele se dá o direito também de rever isso, caso a 14133, enfim, não seja suficiente para a situação emergencial, né? E isso é um dos pontos que eu vou destacar também, que a figura que tanto o TCU quanto o TCE estão apostando suas fichas na 14133, né? Isso talvez seja algo bem interessante que supera a pandemia, porque quando todo mundo conhecia da 8666 os conceitos de dispensa, dispensada e de inexigível, né? Assim como todo o manual de direito administrativo trazia o instituto lá da requisição previsto na Constituição. Só que quando vem o evento, de fato, o evento extremado, a gente vê que a lei não responde. A gente verifica que a lei não traz os instrumentos suficientes para aquilo, assim como a requisição. Sabia o que era uma requisição, previsão constitucional, mas na hora que foi necessário fazer uma requisição, ninguém sabia de fato como ela processava. Então, nesse momento, ao que parece, a curvatura de aprendizado do regime emergencial da pandemia deu vigor para que o TCU e o TCE apostassem suas fichas nas contratações emergenciais da 14133. Então, isso parece ser um primeiro norte seguro, e a ideia muito estampada atualmente no controle, e que me parece ser a tônica, é a questão da correlação que deve haver entre a contratação emergencial ou o pagamento antecipado, ou qualquer maneira não usual de compras, com a extensão do dano. Parece-me que isso tem sido algo muito debatido, para evitar aquele efeito carona, aquele efeito free rider ali, de eventualmente estar tendo uma compra, uma contratação que tem no seu motivo a emergência ou a calamidade, no caso que a gente fala de calamidade, que é algo mais, né, que colapsa, do que algo que não tenha correlação com aquilo. Então, isso parece-me uma tônica do papel do controle no momento, um foco que eles possuem. Então, essa aposta na 14133... Congelou de novo? Foi, perdão, eu vi que você acendeu aqui para mim no computador. Então, essa tônica na 14133 tem sido, para mim, a tônica atual do controle. E nesse aspecto da 14133, é interessante a gente trazer, e creio que também corroborando a fala do Tim, sobre as 10 medidas ali que ele trabalha, né, com a necessidade de a gente superar o que o ministro Barroso trabalha como hermenêutica retrospectiva, que é quando eu vou ler a 14133, ou quando eu vou ler a contratação direta na 14133, eu leio ela de maneira tão antiga que ela pareça a 8666 o mais próximo dela possível, né? Só que é um novo marco normativo, uma nova situação. Então, por isso, a gente tem que ter cuidado com esse apego que nós temos. O Santolini também tem um artigo sobre a questão de behavior, no que diz respeito a, às vezes, o meu arrependimento de fazer algo é maior que o meu arrependimento de não fazer algo, enfim, de inovar. Só que tanto a ação quanto a omissão são passíveis de controle, não só a ação. Então, esse aspecto é algo que, para mim, parece muito claro, que diz respeito à fala do professor, né, e hoje presidente da STF, ministro Barroso. Então, concluindo, né, tentei ser fiel ao meu tempo aqui, que me foi disponibilizado até para franquear a palavra dos demais, e Santolin fazendo reduzindo uma simetria de informação. A Karin, no início, perguntou quem que ia falar primeiro, eu ou você. Eu falei que era eu, pelo aspecto não de idade, tá, Santolin? Jamais faria essa grosseria com você. Mas que é melhor que comparem você a mim que o inverso, depois que eu vi sua apresentação, entendeu? Eu falei, deixa eu falar primeiro, que aí eu não frustro expectativas depois da fala do professor Santolin. Então, trazendo a minha conclusão aqui, além do papel constitucional e legal que os tribunais de contas possuem, para mim o grande papel, o grande desafio dele é, de fato, assumir o protagonismo, não na forma de uma figura controladora, mas também na figura educadora, no sentido de dar conforto aos municípios, dar conforto, enfim, aos gestores,
de modos de contratação segura. E o próprio tribunal, como adquirente, parece-me que ele tem uma grande oportunidade de trazer luz sobre esse tema e, com isso, dar, né, o conforto, a serenidade para que quem está na ponta possa seguir em frente. Então, eu encerro aqui, Karim, agradecendo novamente o espaço. Espero ter me sido claro e me coloque à disposição. Obrigada, doutor Rafael. Eu já gostaria de pontuar alguma coisa que eu acharia interessante a gente trazer depois à discussão nesse aspecto do controle e que talvez já possa também mesclar com a próxima fala, que é a do Dr. Santolin. Já que se falou em controle e na curva de aprendizado, na pandemia que a gente viveu, a gente estava sob a égide da Lei 8666, muitas contratações emergenciais, tudo numa velocidade absurda, e agora a gente tem uma situação de calamidade, onde essas necessidades também têm essa velocidade, também existem problemas de logística, e nós temos uma lei nova, 14133, e vamos tirar a prova, né? O que será que a pandemia ensinou ao controlador? De modo a que não haja essa interpretação à marcha ré, mas, ao mesmo tempo, haja segurança jurídica para também proteger o patrimônio público, que tanto tem que servir para que essa reconstrução possibilite que se faça de novo, mas se faça melhor. Então, trazer essa questão, será que se aprendeu alguma coisa com o controle na pandemia, para que não seja excessivo? E com isso, com essa pergunta no ar, eu já gostaria de passar a palavra, então, para o doutor César Santolin, que também já foi do Tribunal de Contas, né? Então, acho que ele pode trabalhar bem esse tema, juntamente com o seu tema principal, que é a questão das dificuldades da administração burocrática nesses momentos, né? E o doutor Santolin, além de ter sido do TCE, além de ser advogado, de ser professor da Universidade Federal, ele também é economista. Então, sem mais, a palavra é sua, doutor Santolin. Obrigado, doutora Karen, quem cumprimento e agradeço pela oportunidade, como agradeço ao município de Porto Alegre, a sua procuradoria. Gostaria de cumprimentar aqui a secretária Júlia Tavares, que nos antecedeu, e os queridos colegas e amigos, professores Luciano Tim e Rafael Bechá, e a todos aqueles que nos acompanham. De fato, o tema que foi nos apresentado aqui, a nossa, vamos dizer assim, linha geral, são desafios econômico-jurídicos, e o que a gente ouviu agora já ilustra bem essa realidade, né? Tivemos aqui uma exposição muito cuidadosa da secretária, apresentando os números que se tem, porque esses números ainda não são definitivos, eles certamente ainda serão, e tragicamente serão ainda mais dramáticos do que já são agora. E os números que a secretária trouxe dizem respeito à cidade de Porto Alegre, mas nós sabemos também que o que nos aflige não é setorizado a capital e a região metropolitana, pelo contrário, até tem uma amplitude muito maior. Então, esses números certamente ainda vão nos impressionar muito mais do que já impressionaram esses que a secretária trouxe. Esse é um grande desafio, como enfrentar essa gravidade, esse impacto monumental em termos econômicos que o Estado do Rio Grande do Sul viverá. O professor Luciano também destacou aqui as dificuldades que nós temos, principalmente no cenário político, porque o Rio Grande do Sul tem essa tradição de uma certa, vou usar essa palavra que ele não usou, um certo isolacionismo. Nós nos sentimos, até é muito comum dizermos que nós tínhamos que pedir passaporte para entrar e sair do Estado. Isso nos coloca, do ponto de vista da federação, nesse momento, numa certa situação de fragilidade. Nós não estamos habituados, não temos essa rotina de participar da federação como beneficiários dela, e é o que vamos precisar, é exatamente como disse o professor Luciano, o que vai ser necessário agora, porque não haverá outra maneira de fazer a reconstrução do Estado. E o professor Rafael chamou a atenção, muita propriedade, sobre
aquilo que o controle, os órgãos de controle precisarão entender em termos de não só de aplicação da nova legislação, mas de uma percepção da gravidade da situação e de como lidar com isso. Eu vou tentar fazer uma síntese um pouco dessas questões através de uma problemática que vem, na minha opinião, de tudo isso que se mencionou aqui, e que é uma questão um pouco mais estrutural. O fato de nós termos no Brasil, e ainda de forma insuficiente e incompleta, uma administração que segue um modelo de administração que certamente não é o modelo mais adequado, não é o modelo mais preparado para lidar com situações de crise. É bastante sediço, bastante conhecido dentro do tema que envolve a gestão e a técnica de gestão na administração pública, que no início desse século, do início do século XX, às vezes eu esqueço que eu já comecei num século, já estou no outro, nós tínhamos, final do século XIX e início do século XX, principalmente, uma transformação importante do ponto de vista da concepção do papel da pública, de uma administração que era basicamente patrimonialista, a administração era a administração do rei, não era a administração, se confundia aquilo que era público com aquilo que era do próprio rei, com um modelo já, no modelo de concepção liberal, em que tinha que haver uma separação bem clara entre o que era público e o que era eventualmente privado, e nesse sentido a administração precisava ser uma administração profissionalizada, uma administração desenvolvida com uma ideia de permanência, com uma ideia de estabilidade, e é a partir daí, principalmente a partir da concepção weberiana, que se constroem os primeiros modelos de administração baseada na existência de um corpo funcional permanente, que inclusive se diferenciava do eventual responsável político pela condução dos destinos de uma nação. Essa administração foi chamada e é designada, então, como administração burocrática. Ela aparece no Brasil por volta da década de 30, e quem tem um trabalho muito interessante, eu gosto sempre de mencionar, fazendo esse esforço histórico e mostrando as dificuldades derivadas dessa administração burocrática, é o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que tem um artigo publicado na revista do Serviço Público no ano de 96. Eu recomendo a leitura para quem eventualmente tiver interesse em aprofundar um pouco essa passagem, não é? Essa administração, então, com esse caráter racional, legal, característico de um determinado modelo de Estado, formando aquilo que até um pouco pejorativamente se chama de tecnocracia, os técnicos que estão permanentemente à disposição. É bom que se diga que boa parte dessa ideia de administração burocrática foi baseada nos princípios que vinham do exército prussiano, né? A própria formação do Estado Nacional Alemão se utilizou muito disso, e ela é essencial para o capitalismo, porque ela justamente permite essa separação entre o Estado e o mercado. E o Estado, então, tendo ou dispondo desta presença de uma administração que é permanente, que é estável e que, portanto, tem um grande valor, uma grande importância por ser justamente fonte de segurança e de efetividade. Efetividade no sentido de presença, de permanência, quer dizer, passa-se a acreditar que o Estado está sempre, de alguma maneira, ou tem que estar, pelo menos, ao nosso alcance, fornecendo ao menos aqueles serviços básicos. Mas é bom que se diga que essa administração de caráter burocrático, ela não tem foco na eficiência. A eficiência não é um valor importante para esse modelo de administração. E ela, por isso mesmo, é normalmente lenta, ela é cara
ela é pesada do ponto de vista financeiro e ela é autorreferenciada, ela está sempre voltada para ela mesma, ou seja, no sentido de que ela procura desenvolver técnicas e instrumentos que a tornem um aparato cada vez mais espaçoso, não é, dentro do cenário do que se vive. Como eu disse, isso tem qualidades, a gente começa a enxergar o Estado, uma coisa que, se a gente pensar no século XIX, as pessoas não viam o Estado não era uma entidade que estivesse ao nosso alcance, e hoje todos nós, de alguma maneira, enxergamos a presença do Estado graças a essa administração burocrática, como eu disse, de caráter permanente. No final dos anos 70, início dos anos 80, começou a se discutir, então, e até com o desenvolvimento do Estado Social, a necessidade de que esse modelo de administração burocrática pudesse ser substituída por um outro modelo, a chamada administração gerencial. Essa administração gerencial, então, teria como características uma maior flexibilidade e uma maior descentralização e uma maior capacidade de coordenação e de colaboração com a sociedade civil. Alguns países desenvolveram reformas administrativas nesse sentido, Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália, os que foram mais longe, os Estados Unidos também, mas mais no plano dos condados e dos municípios e menos no plano da própria União e dos estados. E as características dessa reforma envolviam descentralização política, descentralização administrativa, organizações com menor número de estruturas hierarquizadas, ou seja, hierarquias mais simplificadas. E aqui um detalhe muito importante, um pressuposto baseado muito mais numa confiança limitada do que numa desconfiança total. Isso significa que esse modelo de administração gerencial, ele foca muito mais no resultado e no controle a posteriori, e menos no controle de meios, que é uma característica da administração burocrática. Ela foca mais no atendimento ao cidadão e menos na sua própria autorreferenciação. Isso aparece timidamente no Brasil com a Emenda Constitucional 19. Nós vamos observar, por exemplo, que a Emenda Constitucional 19 introduz lá no artigo 37 a eficiência como um dos princípios orientadores da administração pública, que até então não tínhamos. No Rio Grande do Sul, é bom que se diga, isso já tinha sido feito um pouco antes, em 1995, porque desde 95 a nossa Constituição do Estado do Rio Grande do Sul tem lá referências à razoabilidade e à economicidade, e se antecipando, portanto, de alguma maneira em relação ao texto federal. Mas isso ficou muito mais colocado do ponto de vista retórico e não houve um desenvolvimento, até porque o grupo político que havia sido responsável pela Emenda Constitucional 19, pela Emenda Constitucional 20, ou seja, pela tentativa de fazer uma reforma administrativa no Brasil, cedeu espaço, tá, por razões que não vem ao caso aqui comentar, mas cedeu espaço exatamente a uma visão que voltou para o modelo burocrático, que voltou para o modelo de reforço às estruturas autorreferenciadas, corporativas, e isso fez com que essa reforma administrativa acabasse ficando pela metade do caminho. Como disse muito bem o Rafael, nós já tivemos agora, mais recentemente, algumas mudanças legislativas, a LINDB, a Lei de Liberdade Econômica, agora mais recentemente a nova Lei de Licitações, a própria Lei das Estatais, há vários diplomas que de alguma maneira recompõem um pouco essa ideia, mas nós ainda estamos numa situação, tragicamente, em que a administração burocrática que foi iniciada lá na década de 30 nunca chegou a ser completada. O próprio Decreto-Lei 200, que foi uma tentativa de implementar com mais vigor uma burocracia qualificada e permanente, acabou também ficando pela metade do caminho, não foi um processo completo, e não conseguimos migrar para uma administração gerencial. E o resultado disso é que esse é um outro desafio que nós temos que enfrentar, uma situação estrutural. O nosso modelo de administração não está preparado para uma situação de crise. Por quê? Porque a crise exige uma resposta rápida e eficiente.
ela precisa rapidamente identificar alternativas e o tomador de decisão precisa ter capacidade de coordenar todos os agentes envolvidos no processo de enfrentamento da crise. E, infelizmente, o nosso modelo de administração burocrática não é o modelo com capacidade para esse tipo de resposta. As características da administração burocrática, o seu engessamento, a sua compartimentabilização e o fato de serem estruturas autorreferenciadas, torna difícil, torna complexo esse processo. A nossa preocupação acaba sendo, muitas vezes, como disse o Rafael há pouco, que o gestor se autolimita mais até do que seria necessário. Ele falou do apagão das canetas. Quer dizer, eu vi muito isso nos 20 anos que estive no Tribunal de Contas. Muitas vezes o gestor assustado e preocupado em não tomar uma decisão que ele até percebe que seria importante, mas com receio de que isso depois vai lhe trazer uma série de dissabores pessoais enfim, né, os nossos gestores também, com justa razão, assim como se preocupam ou tem que se preocupar com o interesse público, também tem que se preocupar com a sua própria condição. E essa não é uma mudança que se faz com simplicidade, porque é uma questão estrutural. Como eu disse, ao longo de todo o século XX, várias foram as tentativas de fazer isso e que não foram bem sucedidas. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a existência desse problema, já que esse também, na minha avaliação, é um grande desafio. Como enfrentá-lo, assim como enfrentar as outras questões que foram aqui tão bem levantadas, isso faz parte de uma etapa que virá a seguir, mas esse certamente também é um desafio que nós devemos levar em consideração. Espero que estejamos, todos nós que estamos preocupados com o tema, em algum momento capacitados a, da melhor maneira possível, superar esses problemas que teremos pela frente. Era isso. Obrigada, doutor Santolin. Eu acho que podemos tratar agora de algumas considerações entre todos. O que acham? A título de questionamento e depois encaminhando para o encerramento. Talvez, Karen, ouvir alguma pergunta que você possa intermediar, enfim. O Boechat Bom, está eu cheio fiz de algumas aluno lá. provocações ali. Eu fiz algumas provocações, e eu vou retomar aqui. Eu fico com uma preocupação que é com relação a se existem recursos, como faremos projetos, e agora ainda mais com as ponderações do Dr. Santolin sobre a administração burocrática. Que eu acho que eu não separo tanto em caixinhas, eu acho que elas às vezes emerge uma, depois a outra respira um pouquinho, né? Eu acho que elas se intercalam de vez em quando. Mas eu acho que isso é uma preocupação, porque toda reconstrução, seja para reconstruir, para fazer melhor, para colocar de novo a roda girando, né, como talvez foi uma das falas da secretária Júlia, a gente tem que fazer a economia se movimentar, né, para a cidade, enfim, ir se recuperando ao longo do tempo, mas enquanto a gente tem essa urgência, a gente precisa de tempo para esses projetos. Karen, eu até posso, assim, tendo já gerenciado esse fundo lá, o FDD, Fundo de Direito Difuso, ele em princípio ele era com projetos, mas podem ter, por decisão extraordinária do Conselho Diretor, né, ele pode ter repasse, né? Você vai dizer, bom, mas e aí que adianta repassar para o Estado se não tem projeto? Então, acredito que, assim, aí tem que haver uma articulação do Estado com os municípios, que o município tem, a secretária mostrou ali exatamente os dados e necessidades, então, a nossa proposta, inclusive, é que empresas endividadas com o Pronamp, esses órgãos, eles têm que ser perdoados, isso não vai ter como reendividar essas empresas, né?
elas já vinham da pandemia, o governo está se comprometendo, o governo federal indiretamente, a assumir 40%, mas 40% não é suficiente, entendeu? Então, com recursos dá para perdoar isso e essas empresas talvez aí assumirem novos financiamentos, conseguirem seguir sua vida. Então, é possível ali que a gente consiga fazer com que o dinheiro chegue rápido na ponta, porque as empresas sabem melhor o que fazer do que o Estado, né? Então, assim, o Estado, ou seja, o governo do Estado, e também os próprios municípios. Acho que os municípios já estão mais próximos da realidade, mas acho que nós vamos ter que fazer com que os recursos cheguem na ponta. Agora, já mais complicados são os de infraestrutura, né? Porque Isso aí que eu ia dizer, porque aí vem é, uma questão de também de até mesmo de logística, porque se for apenas uma questão de recursos para os particulares retomarem as suas iniciativas econômicas, nós precisamos pensar que todos eles precisam de insumos, que todos eles exportam, e nós temos várias retomadas de fôlego a serem feitas. Só para falar de algo elementar, o próprio aeroporto, estradas e pontes, e disso nós temos a urgência dessa retomada, né, seja para Porto Alegre, mas Porto Alegre não é uma ilha, né? Ela precisa voltar a se comunicar com os outros lugares de forma qualificada. E tudo isso requer projetos. Eu fico pensando, nessa estrutura federativa, com essa possibilidade de alcançar alguns fundos, como se poderia encaminhar com a velocidade necessária projetos? Eu fiz a pergunta de alguns milhões de dólares. sim, tomara que de 100 bilhões, que pelas nossas contas é o que precisa, né? De milhões não vai, infelizmente, né? A gente não vai Não, nem... é a resposta à pergunta que ganha o prêmio, Não, não é o custo. sim, claro, claro. Mas é que eu não podia perder a oportunidade de Tá que a certo. gente está faz tempo que a gente diz que é no mínimo 40 bi e tal, mas enfim, e isso só a União Federal tem dinheiro para isso, né? Então, tudo começa com dinheiro, vamos ser realistas, né? Só boa vontade não dá. Então, começa com dinheiro, então a gente tem que ver o dinheiro. Aí depois você diz, cara, mas tem que ver os projetos. Então, quem consegue fazer projetos nessa situação? Eu imagino que só o setor privado. Eu não consigo um cara no Ministério da Infraestrutura fazendo projeto. Aliás, o que eu ouvi foi de bastante incompetência do governo federal ao lidar, e conversei com gente do setor aéreo em relação ao nosso aeroporto. Teria jeito de ser mais eficiente. Mas, enfim, é o que a casa oferece. Então, pensando aqui a lápis, né? O governo do Rio Grande do Sul, num determinado momento, apostou na reestatização das rodovias. Né? A EGR as concessões foram. Aí tem discussões judiciais, nós vamos entender que o Estado retomou algumas rodovias do Estado. Será que a EGR, o Estado do Rio Grande do Sul, vai ter condições de montar projeto, fazer, ou é melhor, então, faz concessão disso aí urgente? Aí não sei, vocês são administrativistas, eu sou privatista, tá? E quando dá o problema, eu resolvo na arbitragem. Não dá para fazer concessão urgente disso aí, para a iniciativa privada explorar e ficar, ou alguma PPP que o Estado coloque, a União Federal, né? Coloque o dinheiro e empresas assumam isso. Não dá para os chineses que constroem pontes em uma semana entrar, ou o Ministério do Trabalho vai dificultar, entendeu? A entrada de chinês vai dificultar, a Justiça do Trabalho vai dar liminar para não construir. São essas coisas que eu acho que nós vamos ter que pensar. Eu acho que insistir, dizia o Einstein, né? Insistir no erro costuma dar errado. Eu estou com um barulho aqui, mas não sei. Respondi aqui como eu podia, como dizia uma professora minha aqui da USP, a lápis, porque dá para apagar, né? Pode ser que eu tenha que, essa primeira reação eu apagar amanhã, refletindo melhor. Se me permite, Carinho, eu tenho alguma expectativa de que essa maior velocidade na possibilidade de utilização dos recursos passe por este fundo que o governo do estado criou, dependendo de como
nós realmente conseguirmos implementar e fazer a governança desse fundo. Se esse fundo conseguir oferecer estrutura de governança ágil e principalmente que possa sinalizar até mesmo para fontes de recursos externos, porque para além dos recursos que certamente precisarão vir da União, nós temos que considerar também a possibilidade de captação de recursos de organismos financeiros internacionais, de organismos de fomento internacionais, porque, como disse o Luciano, não dá nem para imaginar que a gente vai conseguir fazer o que tem que ser feito sem essa grande colaboração e participação de diversos agentes envolvidos. E esses organismos, normalmente, como lembraste bem, Karim, eles são muito exigentes quanto a existir projetos. E aí me parece que esse fundo poderia ser, ou pode ser, um veículo adequado, dependendo de como for feita a governança e dependendo da capacidade que ele tiver de articular isso com o setor privado. Como disse o Luciano, é quem pode elaborar esses projetos, é quem pode ter alguma coisa a oferecer num espaço curto de tempo. Eu dedicaria alguma atenção a isso, né, de fomentar uma estrutura de governança para o fundo que tivesse essa capacidade de resposta. Não sei se eu estou sendo muito otimista, mas talvez dentro desse quadro que a gente está vendo um pouco de sonho não vai mal, né? Eu queria acrescentar a minha contribuição, assim, de quem está vivendo isso, né? A gente tem trabalhado com uma consultoria, né? Uma consultoria pro bono, Álvares Marchal, que tem nos ajudado nesse projeto de curto, médio e longo prazo, né? A gente tem trabalhado muito com essa questão de fundos também, entendendo a importância dos organismos internacionais. A gente sabe que a fundo perdido vem pouco dinheiro, né? O ideal é que fosse fundo perdido, porque a gente está falando de reconstrução, então com coisas que a gente já tinha, que a gente vai precisar fazer de novo. Mas eu acho muito importante, assim, vendo na fala do Luciano, que a gente precisa dar também uma certa confiança para o empreendedor. Se a gente vai trabalhar, e acredito que o governo do estado vai trabalhar com PPPs para escola, rodovias, enfim, a gente precisa mostrar, e daí acho que de forma com a comunicação, que o estado vai voltar a ser pujante. Porque ninguém quer investir milhões, bilhões aqui no estado que a gente começa a duvidar da própria existência, né? A gente já começa a ver e vejo aqui em Porto Alegre alguns imóveis sendo devolvidos. Então a gente precisa realmente melhorar a autoestima do estado. Claro, tem que ter um projeto de médio e longo prazo, de drenagens, tudo isso tem que ser feito para se evitar novas tragédias, mas a gente precisa trabalhar a confiança do investidor. Acho que esse é um ponto bem importante. Eu gostaria aqui de só trazer uma contribuição aqui de quem está assistindo, Luiz Roberto Monreal Silva. Ele colocou que há pouco tempo leu uma matéria justamente sobre isso, que eu acho que foi durante a fala do Dr. Santolin, em que Pedro Capellupi, que era secretário de Parcerias e Concessões e agora assumiu o comando da pasta de reconstrução, fala sobre a importância das parcerias público-privadas. Em resumo, não se sabe o tempo exato para essa recuperação, necessitando um mapeamento para ser mais assertivo. Outro ponto está ligado aos equilíbrios contratuais com as concessionárias já em operação no estado. Desculpa a interrupção, Boixá. Não, perfeito, perfeito. Eu até imagino que existam já algumas respostas objetivas sobre o seu questionamento, mas antes eu vou trazer alguns casos concretos que a gente tem vivenciado, só para ilustrar o tamanho da dificuldade. A gente estava com um tempo, Santolin e eu, de um órgão, enfim, da administração pública do Rio Grande do Sul, que o servidor do data center estava inundado. E depois eu fui saber, por questão histórica, é comum os servidores data center estarem instalados no subsolo dos prédios, que foi justamente os primeiros locais que foram inundados. Então, era necessário fazer uma contratação emergencial, a gente estava pelo agente privado, só que quem estava contratando não tinha nem luz, né? Então, ele nem conseguia fazer o termo da contratação direta, porque ele não tinha luz, não tinha computador, e até no próprio portal do TCE Rio Grande do Sul, que eu fui pesquisar algumas coisas,
para trazer para vocês. O próprio portal está fora do ar, com um aviso de que o portal está fora do ar, porque está sem luz. Então, às vezes, a gente fica lidando com um mundo ali teórico, acadêmico, e o mundo prático. Né? No mundo prático está sem luz, o mundo prático está sem papel, enfim, está sem impressora, também. E a contratação direta de infraestrutura sem projeto, a própria cartilha do tribunal autoriza. Tá? Ela vai trazer ali o procedimento para você fazer essa contratação direta de infra sem projeto, basicamente nos artigos 74, ali da 14133, mas faz a menção só à questão da composição, que tem que respeitar o artigo 23. Então, já de preço, enfim, de orçamento, tá? Tem que fazer esse link. Agora, então, é possível, só que eu confesso, e ouvindo a palavra do Santolin, eu acho que é um momento que, se eu tivesse a possibilidade de extinguir algo, seria extinguir o procedimento da lei de 14133, no sentido de eu estar mais atento ao controle, vou chamar de reativo, no sentido de, depois investigado, detectado que houve um sobrepreço, ou que houve algum cartel, que a punição estar aí na reação, e não na burocracia que eu sobreponho meios afins, né? Às vezes eu fico tão preocupado com a justificativa, tão preocupado com o projeto, tão preocupado com a fase interna, que o tempo passa, aquela necessidade não é resolvida. E o professor Marco Nóbrega, que é colega de Tribunal de Contas com o Santolin, ele defende já há algum tempo a questão do marketplace, né, da administração pública. Então, já que a gente tem tecnologias como blockchain, tecnologias como o marketplace, por que não, nesse momento, né, dar à administração pública essa possibilidade dela comprar, dela contratar de maneira mais efetiva via marketplace, e com isso eu superar alguns formalismos em prol do atendimento ao interesse público. E se lá na frente, de fato, detectado alguma anomalia, detectado alguma inconsistência, os mecanismos de controle estão aí para isso. Para mim, ele congelou. Acho que travou. Para mim. Mas eu vou aproveitar o congelamento do Boechat e vou completar o que está dizendo. Essa é uma característica da administração burocrática, rigorosa no controle e leniente nas punições. Nós precisamos, nesse momento, de uma administração que possa ser flexível nos controles, mas que seja rigorosa nas punições. Isso. Obrigado, Santolinho. Travou aqui. Eu complemento. Eu só queria fazer uma provocação aqui, porque acho que fica interessante o contraponto. Que, obviamente, eu estando do outro lado do balcão, aqui na administração pública, eu também já vi muita coisa. E já vi situações de receber doação de projetos da iniciativa privada que não deram certo. Então, eu acho que precisa ter esse cuidado, e eu sempre vejo muita gente, realmente muitas empresas privadas com uma tecnologia incrível, né? Mas também, às vezes, eu vejo que tem vários profissionais, às vezes talvez mais silenciosos, extremamente técnicos na administração pública. Eu não gosto de fazer muito terra arrasada, nem de um lado nem de outro, porque eu acho que o bom e o mal não existe nem só de um lado nem só de outro. Existem técnicos muito bons. E em conversa, assim, com amigos, e aí eu não tenho dados concretos assim para dizer, mas, por exemplo, a questão do Transurb ali, parece que já existe algum repasse orçamentário para um início de obra, e já tem projetos também. Então, eu gosto de ser otimista nesse ponto, porque eu acho que eu acompanhei muita evolução na administração pública, não na velocidade que eu gostaria, e talvez não do jeito que a gente pudesse, doutor Santolin, colocar a administração burocrática um pouco mais, deixá-la um pouco mais para trás do que a gente gostaria, né? Que ela fosse mais eficiente. Então, talvez não na velocidade que eu gostaria de ter visto ela se tornar mais eficiente,
mas eu já vi muita transformação e eu sou uma otimista com isso, né? E eu acho que a gente tem muitos instrumentos, muitos recursos e muita gente capaz em ajudar a dar volta por cima. Então, eu acredito que essa mistura de gestores com olhar de iniciativa privada que desejem uma velocidade, como eu vejo assim nessa iniciativa da secretária Júlia, que ela tem muito esse vigor, essa fala, né, de quem sabe que vai superar, que tem esse olhar muito dinâmico, e ao mesmo tempo ela vê no nosso colega Nilo um auxiliar com muita capacidade também de contribuir, né, para que esses laços entre quem vem do privado e quem está no público tenha conhecimento suficiente para esse enfrentamento. E eu acho que a gente tem que tanto unir esforços, União, Estado e municípios nessa federação, e isso é extremamente complicado por todos os aspectos que vocês falaram, até por esse hábito do Rio Grande do Sul de ficar na ponta, de achar que para cima do Mampituba é outro país. Mas tanto colocar essa união no aspecto federativo, mas também a união de todos os setores, né? Não como contrapostos, né? Não como quem está um contra o outro, né? Mas pegar o melhor de todos, o melhor do que está na iniciativa privada e o melhor do que se tem de conhecimento técnico no setor público. E o resto se deixa, é olhar para frente. Mas, como eu digo, eu gosto de ser otimista nesse ponto. Fala, doutor Luciano. Então, bom, primeiro me dei conta que se o Boechat está dando aula em Minas, deve ter metade da turma, não serei polêmico, se o Atlético é 70 ou 5, serei político, já que os mineiros são bons, e eles têm a sorte de ter o presidente do Senado e, portanto, do Congresso Mineiro, seria para o Rio Grande do Sul uma bênção se ele fosse gaúcho, mas até porque, como eu disse, eu tenho a impressão que a gente não tem senador mesmo. Seria bom ter um cara competente que é presidente do Senado, mas assim, saudar os atleticanos aí Pelo seu jogo, pelo jogo, pelo enfim, acho que é muito evento. emocionante, né? Eu mesmo usei a camisa do Atlético numa promessa que fiz ao Boechat. Mas sobre assim, a gente tem que também, eu acho, não tentar reinventar a roda, né? Então, se a gente pegar o melhor sistema de estradas do Brasil, é de São Paulo. Por quê? Os caras fazem concessão e respeitam o contrato. Assim, por que a gente vai... Aí, no Rio Grande do Sul não foi isso, porque na metade do caminho romperam os contratos, aí criaram essa GR, aí depois eu lembro da rodada do governador que rompeu os contratos, ou que, enfim, deixar o qualificativo, foi para uma rodada em Londres apostar em PPP. O Vanderlei Luxemburgo diz que não existe trouxa no futebol, mas não tem trouxa em lugar nenhum, entendeu? Então, como é que eu vou atrair investimento se eu rompi o... Não, então, assim, a gente talvez tenha que... Bom, se o problema é de infraestrutura, se a gente tem técnicos ótimos, então precisa de repasse da União. Então, vamos botar esse dinheiro nesses técnicos e eles montam os projetos. O problema é, como diz o filme aquele do Jerry Maguire, né? Show me the money and no excuse. Não tem... bota o dinheiro, pô. Aí, bom, com o dinheiro, se os técnicos são bons, e é uma realidade que eu não conheço, eles vão poder ter dinheiro para fazer os projetos. Se não tem gente suficiente, e eu estou achando que pela extensão são muitas frentes, eu não consigo ver uma secretaria, nem um ministério, mas uma secretaria capaz de trabalhar em tantas frentes, talvez tenha que fazer uma medida de urgência, né? E como foi na pandemia, teve muita empresa privada que fez hospital de base, porque não ia dar tempo do Ministério, com todas as burocracias de saúde, construir. Então, eu acho que é uma situação aí de
Dizem que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, eu só temo, Karen, que em busca do projeto perfeito, a gente, o Keynes, eu estudei economia na Federal, o Keynes tinha uma frase que eu acho ótima. Às vezes as pessoas acham que eu sou liberal, na verdade eu sou keynesiano clássico, mas ortodoxo, não é um neo-keynesiano. E o Keynes dizia que no longo prazo estaremos mortos. Então, assim, não dá para também ficar esperando demais e ter que botar o dinheiro, começar a rodar. Eu acho que talvez fazer e assim, possivelmente os chineses devem estar ávidos por projetos de construção também, né? Então, por que não? Né? Os americanos parece que não dão bola para o Brasil, então acho que tem que ser pragmático. Olha, eu lembro na pandemia os estados do norte, que são melhores políticos que nós, e Nordeste, eles se sentiam escanteados pelo governo federal. O que fizeram? Foram lá pedir dinheiro na Europa, criaram um fundo lá estadual para a Amazônia. Então, o governador tem que, né, também, para usar a linguagem futebolística, sair para o jogo, aparecer. Então, assim, acho que no ritmo que a gente está, eu honestamente, não sei se é ansiedade minha, porque eu sou uma pessoa ansiosa, a distância parece, honestamente, lento. Acho que não, nesse ritmo nós não vamos. E eu entendo, talvez, porque eu não estou, muito fácil criticar a distância, né? Mas eu digo que para fins de projeto, eu acho que precisa andar um pouco mais rápido. No fim de salvamento, enfim, isso eu não conheço esses detalhes, mas acho que tem que aparecer para o jogo. E eu acho que o Santolin, eu lembro, Santolin, que o meu padrasto, que é professor da URGS também, uma vez ele coordenou uma secretaria de captação de recursos, que era o PIMES, Secretaria de Captação de Recursos Externos. Isso funcionou tanto num governo do PMDB, depois o PT convidou ele para seguir. Quer dizer, dá para fazer, é que a gente tem que saber colocar de lado certas coisas e começar a trabalhar pelo Estado e pelo país, porque o Rio Grande do Sul é 6% do PIB nacional. Isso também as pessoas têm que entender. Bom, eu já Eu sou vou testemunha disso. colocar. Trabalhei com o professor João Carlos no governo do Estado. Eu também já estive desse lado do balcão, Karen, né? Já fui procurador de Estado durante 10 É anos, antes verdade. do Do Tribunal de Contas. Estado e Então, depois do Tribunal de Contas, né, Santolin? Eu queria colocar para os encaminhamentos, porque a gente já vai indo para o final aqui das colocações. Se alguém quiser fazer um fecho da sua fala, eu acredito que agora seja o momento, e daí passamos para o encerramento desse nosso evento de hoje. Secretária Júlia, alguma colocação de encerramento? A senhora Acho que agradecer tem a uma visão oportunidade. Acho que agradecer a positiva, tem oportunidade. a medida e que lhe deu uma visão também que tem essa Isso, assim, positividade. eu acho que agradecer a oportunidade, né? Acho que foi importante da gente colocar todo mundo na mesma página, né? Para a gente entender qual é realmente o impacto dessas enchentes na cidade de Porto Alegre. É óbvio que esse impacto ele aumenta a cada dia, no momento que as empresas não estão funcionando, né? Eu volto a falar, são 310 mil empregos formais, isso é 40% da força de trabalho da cidade de Porto Alegre. Então a gente precisa de alguma forma da ajuda do governo federal para manter esses empregos, algo nesse sentido que foi feito na pandemia, suspensão do contrato de trabalho, enfim. Isso é algo que me preocupa bastante. Acho que as discussões aqui foram bem ricas. Acho que a gente tem muitos caminhos, mas muito trabalho para reconstruir o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Obrigada, secretária. Mais alguém para esse encerramento? Eu já falei bastante. Obrigado e agradeço o convite. Foi um prazer aí reencontrar Santolin, te reencontrar, né, Karen? Fomos colegas de ensino jurídico, né? Eu comecei minha carreira dando Exatamente. aula aí. Prazer te reencontrar, o Cristiano aí também, o Boixá à distância, e prazer conhecer a secretária Júlia e todo o time aí da PGM que colocou o evento de pé. Muito obrigado. Vou pedir para o Rafael, que é o nosso, é o que está mais distante geograficamente, e depois para o Santolin, que é aqui o nosso mais experiente, né? Tem passagem pelo executivo,
tem passagem pelo Tribunal de Contas, está na iniciativa privada e é professor da URGS. Mais do que esse coquetel é impossível, Santolin. Doutor Rafael, por favor, o senhor que é mineiro, já foi elogiado aqui, os mineiros já foram elogiados também. Obrigado, Karine. Minas, Queria muito que foi um estado também que já teve seu histórico de calamidades, já teve a sua dose de calamidades, né, doutor Rafael? Nossa, muito. E assim, como a gente estava conversando antes de começar o evento, né, Minas tem feito algumas simulações para entender o efeito desse desastre climático, como seria se fosse aqui, dado o nosso número de barragens. Então, seria algo realmente catastrófico. E eu queria trazer na minha palavra final aqui também cores vivas, muito ao que eu tinha entendido sobre solidarismo, solidariedade. O direito ambiental ele trabalha com um conceito que é da poluição do dano ambiental transfronteiriço. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando como se houvesse um elo de causalidade entre determinada ação ou determinada omissão com o evento climático, e para mim isso é impossível de ser dito. Né? Então, acho que mais do que uma solidariedade de federação, é uma ideia também de que todos estão juntos num casamento, né, Tim? Se a gente vai seguir uma lógica de contrato, é uma lógica de casamento, né? Então, na pobreza e na riqueza. Então, acho que a solidariedade tem que partir da concepção que, às vezes, ter sido no Rio Grande do Sul foi um evento aleatório. Poderia ter acontecido em qualquer estado. Então, acho que nós temos que ter essa sensibilidade também, não só fria no aspecto de repartição de fundos, mas de empatia também. Então, espero eu que o Tribunal de Contas da União, e eu trago isso, porque das vezes que eu estive lá, já me foi dito que o tribunal tem se preocupado com esse papel dele, contratar por INEX, contratar com dispensa, para ele demonstrar ao gestor que aquilo é possível, que aquilo é viável. Então, acho que pode ser um papel, sim, de um protagonismo. Essa é a minha convicção, essa é a minha esperança, meus votos. E agradeço novamente pelo convite, Karine, e a secretária Júlia, ao time CMT, enfim, muito, muito obrigado a todos. Obrigada, Bem, de doutora minha Rafael. parte aqui para... Não, por favor. Só que, como já tinha sido chamado anteriormente, me apressei aqui em dizer que também acho que temos que renovar os agradecimentos a quem teve a iniciativa da organização do evento e apostar realmente que, apesar de todos esses grandes desafios que temos pela frente, teremos capacidade de responder a eles. O fato de que não serão momentos fáceis não deve nos inibir, a meu juízo. Não é? A doutora Karen apelou aí para a minha experiência, eu vou fazer uso dela então e dizer que vi realmente nesse tempo de vida pública e agora de atividade privada, muitas situações difíceis e nem por isso deixei de acreditar na possibilidade de enfrentar esses problemas. E acho que é assim que nós temos que conduzir a situação. Os problemas realmente são imensos, os desafios econômicos e jurídicos são enormes, mas nós não podemos nos inibir. Não temos esse direito, porque nós temos responsabilidade conosco, com as nossas novas gerações, nós precisamos recuperar esse estado para que as pessoas que vivem aqui e que viverão aqui tenham boas condições de vida no futuro. Obrigada, doutor Santolin. Muito obrigada a todos e até um próximo evento. Obrigada, até logo.